Nós vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Jairo, com a oportunidade para estar transmitindo a palavra do Senhor aos nossos corações. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É motivo de alegria, felicidade poder estar aqui nesta manhã para juntos adorar e louvar o nome santo e eterno do Senhor Jesus Cristo. Eu me sinto felizado e honrado por essa tão digna oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor a uma igreja seleta, a obreiros seletos, irmãs seletas, ao ministério do Senhor que aqui se compõe aqui na Assembleia de Deus em Santo Amaro. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Marcos Júnior. Que Deus seja louvado. Também quero agradecer-lhe pelo convite feito a mim. Me sinto-me honrado também pela recepção principesca que eu e minha família tivemos aqui nesta manhã. Deus possa abençoar a todos os cooperadores, os porteiros que nos auxiliaram de uma maneira grandiosa. Quero louvar a Deus também pelos presidentes que aqui se encontram aqui nessa manhã. Alguns eu conheço, pastor Mário há muitos anos, pastor Fausto também. Nós tivemos a oportunidade de cultuar juntos. E também, em especial, quero louvar a Deus pela vida do pastor Walter. Sendo assim, pastor Walter. Pastor Walter, para quem não conhece, ele é meu tio. Está ali em Peruíbe, né? Em Peruíbe, está ali fazendo uma grande obra para Deus. Amém, meus irmãos? Convido a todos e a todas para abrirem as vossas Bíblias no livro histórico e profético de Isaías, capítulo de número 6, e os versículos de número 1 ao 7. Estaremos lendo esses versículos para a reflexão da palavra do Senhor para esta manhã. Se você encontrar este texto, por gentileza, como de costume, se coloque de pé para lermos a palavra do Senhor. Acredito que através dessa tão bendita e sagrada palavra, o Senhor Deus, Ele tem uma mensagem para o seu coração. E em tom profético, eu já quero profetizar que essa palavra irá te alimentar, como Elias o profeta, ele foi alimentado, e através do alimento que ele teve, ele caminhou 40 dias. 40 dias é uma geração é uma vida. Então, quando Elias se alimenta, ele tem condições de caminhar por toda a sua vida. A palavra do Senhor irá te trazer um alimento que você irá caminhar por toda a sua vida nos braços do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Nos diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Serafins estavam voando por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, estou morrendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse:
Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Leiamos o 8 também. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Assentar-vos, por favor. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Claudinho, ali do campo do Grajaú. Deus seja louvado, querido pastor, pela sua vida. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, com a ajuda do Divino Espírito Santo, eu quero trazer uma palavra e quero subordinar essa palavra a um tema: perdas que nos aproximam do trono. Perdas que nos aproximam do trono. O texto que ora nós lemos nesta manhã é um texto que nos traz em sua contextualização a vida biográfica do profeta Isaías. O profeta Isaías é um dos personagens bíblicos mais conhecidos de toda a Bíblia, decorrente ao Veterotestamentário, ao Antigo Testamento, até porque ele está relacionado no quadro dos profetas maiores, sendo esses profetas maiores conhecidos pelo volume de suas profecias, ao qual eles profetizaram por parte do Senhor Deus. O profeta Isaías, ele era titulado, conhecido como profeta palaciano, um profeta do palácio, um profeta da nobreza, um profeta da corte. Ele era primeiro do rei Uzias. Ele tinha em suas veias o sangue real, e este sangue real que corria em suas veias lhe dava imunidade, lhe dava proteção, lhe dava direitos. Ele também tinha bens por pertencer a uma família real. Ele vivia na mordomia, podemos assim analisar, e ele, por ter várias características, vários atributos ligados a ele, a Bíblia e a história do profeta Isaías revela um grande comodismo na sua vida. Por quê? Porque ele estava vivendo e profetizando sobre a sombra do seu primo, o rei Uzias. Ele escorava-se, ele estava firmado toda a sua vida, toda a sua história, todo o seu projeto profético, todo o seu projeto ministerial na sombra da realeza do seu primo Uzias. Este Uzias é o mesmo rei que entrou no templo do Senhor, e ali no templo do Senhor, ele não esperou o momento dos sacerdotes para que viessem sacrificar ao Senhor, mas ele mesmo toma a vez dos sacerdotes, por ser rei, por ter uma coroa. Então ele achou-se no direito de sacrificar em lugar dos sacerdotes, achando que Deus iria recebê-lo. Mas a história bíblica revela que ele foi desaprovado pelo Senhor. O Senhor não aceitou o seu sacrifício, e além do Senhor não aceitar o seu sacrifício, a Bíblia e a história revela que no local onde ele colocava a sua coroa, ali naquele local, a Bíblia diz que pegou lepra. Ele teve lepra nessa região da testa e do couro cabeludo. Por que ele pegou lepra ali naquela região? Porque ele estava titulado
intitulando-se o soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós aprendemos de Gênesis a Apocalipse que existe só um Rei dos Reis, só um Senhor dos Senhores, é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Então ele pega a lepra, e por causa dessa lepra ele vem a falecer, ele morre por consequência desta enfermidade. E quando o rei Uzias ele morre, a Bíblia nos diz que agora todo Judá, inclusive o profeta Isaías, se encontra enlutado, vivendo o luto neste momento. E por Isaías está vivendo este momento de luto, e a nação também, Isaías percebe que agora ele não tem a sombra protetora, ele percebe que ele não tem uma segurança para profetizar, ele percebe que agora ele não tem os mesmos prestígios que outrora ele tinha. Por quê? Porque ele agora não sabia qual era o próximo rei. O próximo rei poderia ser amigo da família, ou poderia ser inimigo da família. Se fosse amigo da família, iria preservar toda a família do antigo rei, e se fosse inimigo, iria matar toda a família. Então o clima era de insegurança total. Agora o profeta ele estava preocupado, porque outrora ele poderia profetizar e ninguém poderia se levantar ou contestar a sua profecia, ou criticar a sua profecia, porque ele tinha uma sombra que o protegia, dizendo: não toque nele, é primo do rei. Olhe como você fale com ele, é primo do rei. Não mexa com ele, é primo do rei. Mas agora o rei está morto, ele não tem mais sombra protetora. Então agora ele está preocupado: se eu profetizar e a nação não gostar, se eu profetizar e o povo não concordar, poderão cortar o meu pescoço, poderão aniquilar a minha vida. Haja vista que nesses dias era comum perseguir os profetas, matarem os profetas, aniquilarem os profetas. Nós estamos vivendo uma geração em que o mundo e a igreja propriamente dito, o joio e não o trigo, tem perseguido os profetas do Senhor. Mas eu quero vos informar uma palavra do céu nesta manhã: ainda que queiram perseguir os profetas, matar os profetas, Deus tem profetas guardados na sua mão, Deus tem profetas guardados no esconderijo do Altíssimo. Ainda que Elias esteja aqui neste mundo achando que está sozinho, achando que está sozinha, o Senhor já está dizendo nesta manhã: existe 7.000 profetas que não se prostraram, que não estão adorando ao sistema caído político, social deste mundo. Ainda tem homens e mulheres que adoram a Deus. Tem homens e mulheres aí que adoram ao Senhor. O trono de Uzias estava vazio. O profeta estava enfrentando uma grande perda na sua vida. As maiores experiências que o profeta Isaías viveu na sua vida só foram possíveis depois da morte do rei Uzias. Eu vou repetir isso aqui para você entender. As maiores experiências que o profeta Isaías viveu na sua vida só foram possíveis depois da morte do rei Uzias. O que é isso? Existem certas situações na sua vida, existem propósitos de Deus na sua vida, existem condições de Deus na sua vida que só serão feitos, realizados, projetados, concluídos depois que Uzias morrer. Eu vim lhe dizer aqui nesta manhã, para que a obra de Deus possa ser realizada na sua vida, Uzias tem que morrer, Uzias tem que falecer, para que o projeto de Deus possa dar certo na sua vida. E nesta manhã eu quero vos trazer 3 lições aqui deste texto, que eu percebo que Isaías ele nos
ensina depois que ele teve essas grandes perdas na sua vida. A primeira lição que eu quero vos trazer aqui nesta manhã é que quando ele percebe que o clima está difícil para ele, o clima é enlutado, o clima é de perda, ele não tem a sombra protetora, é nesse clima todo difícil, cheio de dificuldade, que em primeiro lugar ele resolve olhar para cima, ele resolve olhar para o céu, ele resolve olhar para o trono. E a primeira coisa que ele vê na visão que Deus lhe abre os olhos espirituais, ele vê a visão do trono. Eu vim aqui nesta manhã dizer que o Senhor, ele há de abrir os vossos olhos espirituais, e vocês terão visões espirituais, e as vossas visões serão visão do trono da glória do eterno Deus. Aleluia. Diante da maior dificuldade do profeta Isaías, ele direcionou o seu olhar para o trono. Antes da morte do rei, o sistema era desconfortável, ele não estava acomodado, mas no momento em que ele olhou para o céu, ele viu o trono do Senhor. Diante da maior perca da sua vida, quem sabe eu estou aqui nessa manhã pregando para pessoas que perderam alguma coisa, como esse profeta perdeu. Quem sabe você não perdeu um primo, quem sabe você perdeu um dom espiritual, quem sabe você perdeu um momento que Deus poderia marcar a sua vida com uma grande experiência, e hoje você lamenta por esse algo perdido. Mas eu quero vos dizer que ainda que você sinta o sentimento de uma perca, até mesmo pela vida de alguém, o Senhor está dizendo: este momento de perca vai ser transformado em uma grande experiência para a glória do Senhor. Não fique preocupado com aquilo que você perdeu, porque maior é aquele que tem para vos dar. Porque aquilo que os seus olhos não viu, aquilo que não desceu ao seu coração, é o que Deus tem para você. Você acredita nisso? Eu estou profetizando para obreiros aqui que vai viver o melhor de Deus no seu ministério. Eu estou pregando para pastores de congregação que vai viver o melhor na sua congregação. Eu estou pregando para presidentes de campo que vai viver o melhor do seu campo, o melhor da sua chamada. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Aleluia. A visão que o profeta estava tendo nesse momento enlutado, nesse momento de crise, era a visão do trono vazio. Essa visão eu titulo com uma visão horizontal. Na visão horizontal, ele só enxergava o momento de luto. Na visão horizontal, ele só enxergava o trono vazio. Na visão horizontal, a visão somente da terra, a visão é somente da terra. Mas eu quero lhe convidar aqui nesta manhã a não ter somente uma visão, horizontal, mas eu quero lhe convidar nesta manhã a fazer como o profeta fez, a olhar para o alto e ter uma visão vertical, uma visão do céu, uma visão do trono. Deus nessa manhã te trouxe hoje aqui porque Ele está dizendo: ei, não é tempo de ter uma visão horizontal, é tempo de ter uma visão vertical, é tempo de olhar para o trono, porque quando você olha para o trono, os problemas da sua vida são solucionados. Os seus olhos são abertos somente depois que ele resolve olhar para o alto, olhar para o céu. E a primeira coisa que ele vê, quando ele olha para o céu, ele avista o Senhor. Diga comigo: ele viu o Senhor. Não, mas diga mais forte: ele viu o Senhor.
primeira coisa que ele vê é o Senhor, porque o dilema dele era questão de proteção. O dilema dele é que ele não tinha mais proteção. O dilema dele é que ele não tinha mais sombra protetora. Ele precisava de alguém do lado dele que o protegesse. Então ele agora vê o Senhor Todo-Poderoso. Ele não vê anjo em primeiro lugar, ele não vê serafins, Gabriel, Miguel, não. Ele vê o Senhor, é quem criou os anjos. Ele vê o Senhor, é quem criou o mundo. Ele vê o Senhor que chama as estrelas pelo seu nome e carrega todas aqui na sua mão. Ele vê o Senhor que se assenta no globo da terra. Ele viu o Senhor está dizendo: a sua proteção não vem dessa terra, o seu socorro não vem dessa terra, o seu socorro vem de Deus. Aleluia. Ele tem visão do trono de Deus. Tem pessoas que aqui estão me ouvindo, que tem boas visões horizontais. Tem boas visões horizontais. Você conversa com eles e com elas, são experientes, são capacitados. Tem pessoas que você se assenta para ouvi-los, se assenta para ouvi-las, mas as suas visões são somente visões horizontais, são visões dessa terra. Existem muitas pessoas que estão lá fora também, que têm essa visão. Mas aqui eu quero vos dizer nesta manhã, que o Senhor está me convidando, e o Senhor está te convidando para trocar essa visão horizontal e ter somente uma visão vertical. Porque quando eu tenho uma visão vertical, então eu digo para mim mesmo, eu digo para a minha alma: ei, minha alma, te aquiete, espera no Senhor, ó minha alma, porque em breve você alcançará os benefícios do Senhor. Deus te trouxe aqui nesta manhã porque Ele está assinando uma carta de alforria para você nesta manhã. Tem pessoas aqui, pastor Marcos Júnior, que o Espírito Santo está dizendo que Ele trouxe eles aqui nesta manhã porque Ele está te dando uma visão vertical, que essa enfermidade será curada, que esse problema será solucionado, que o seu filho que está te dando um problema lá na sua casa, o Senhor está dizendo: enquanto você está me adorando aqui, recebendo a palavra aqui, buscando aqui visões verticais, eu estou entrando na sua casa agora, eu estou entrando no meio da sua família. Isaías só venceu o sentimento da perca depois que olhou verticalmente. Quem olha verticalmente tem os problemas solucionados. Horizontalmente os problemas estão aqui, horizontalmente a porta está fechada, horizontalmente o gigante é maior do que nós. Horizontalmente o gigante tem espada grande, escudo grande, capacete grande, a voz dele é estrondosa, ao fazer com que o exército fique paralisado 40 dias, manhãs, tardes e noites. Mas quem tem uma visão vertical, olha para o gigante e diz: é meu troféu. Olha para a espada do gigante e diz: Deus já me deu vitória. Eu vou com 5 pedras e uma funda, mas eu vou em o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quem olha verticalmente tem a sua vida renovada. Quem olha verticalmente tem a sua vida transformada. A Bíblia registra um momento histórico na vida de Jesus, que ele entrou em uma cidade, Betesda, e ali a Bíblia diz que tinha um cego que não tinha nome. A Bíblia diz que Jesus pega esse cego pela mão e leva para fora da cidade. E quando Jesus leva para fora da cidade, a Bíblia diz que Jesus cura esse cego. Esse cego, ele é restaurado. E a Bíblia diz que Jesus pergunta para ele: e aí, o que você está vendo? A Bíblia diz, em primeiro lugar, ele olha para os céus e depois ele olha para a terra. E a primeira coisa que ele vê, sabe o que? Ele diz: eu estou vendo homens como árvores.
E o profeta Isaías, ele mesmo profetiza, dizendo que no jardim de Deus nós somos constituídos como árvores. O que é isso? É uma visão espiritual. Ei, se primeiro você tiver uma visão espiritual, você também terá uma visão terrena das coisas dessa terra, porque a nossa mente tem que estar em Cristo lá no céu, mas o corpo aqui nessa terra, porque ainda estamos ligados nessa terra. Mas quem tem visão espiritual não é discernido nesse mundo, mas discerne todas as coisas. Quem tem visão espiritual, na sua mão ele tem a chave que abre todas as portas. Quem tem visão espiritual, ele tem a arma certa para vencer as ciladas do diabo. Quantos acreditam nessa palavra? Quem acredita nessa palavra? Ei, a visão desse cego só foi restaurada, primeiro porque ele olhou para o céu. Quando olhamos para o céu, a nossa visão terrestre, ela é restaurada. Glória a Deus. Eu me lembro também do tempo em que eu era criança. Eu era acostumado a subir em árvores. Eu acredito que todos nós já fizemos isso aqui. Até a mais quietinha irmã que aqui está já fez isso. Até o mais quietinho irmão já fez isso. Eu subi em árvores, pastores. E quando eu subi em árvores, eu percebi algo notável, que eu não compreendia, mas eu compreendo hoje. O que eu percebi? É que de lá do alto, as coisas na terra são pequenas. Sabe que o Senhor está dizendo para você? Que quando você tem uma visão do alto, tudo aqui é pequeno. Pastor Jairo, eu não entendi. Quando você tem uma visão espiritual, nada te prende aqui, nada te liga aqui. Os tesouros dessa vida é insignificante da glória que há de ser revelada lá no céu. Quando nós temos uma visão, aleluia, celestial, espiritual, meu irmão, nós preferimos as coisas de Deus. Está aqui no domingo pela manhã, não é para qualquer um, não é para qualquer uma. Está aqui fardado. Eu tenho pregado pelo Brasil e fora do Brasil. Não tenho visto uma banda bonita como essa pelas igrejas. As igrejas não estão preservando mais por aquilo que agrada a Deus. Estar aqui nesta manhã tocando, estar aqui nesta manhã adorando a Deus, é para poucos. Para quem são, pastor? Para aqueles que têm uma visão vertical, para aqueles que têm uma visão espiritual, para aqueles que querem mais de Deus, para aqueles que necessitam mais de Deus. E você que quer mais de Deus, o céu já está aberto aqui nesta manhã. Ei, meu irmão, o Senhor escolheu essa casa para que os olhos dele estejam fitos neste lugar. Quem quer mais de Deus aí? Recebe de Deus nessa manhã. Recebe dons espirituais, recebe autoridade de Deus sobre a sua vida. Não que você não tenha, mas receba muito mais. Receba o episcopado, receba a confirmação do seu ministério. O diabo não vai te frustrar na sua chamada. Eu sou pastor de igreja há 15 anos. Estou viajando pelo Brasil há 4 anos. Eu não sou itinerante, eu sou pastor de igreja. Eu disse ao meu pastor: pastor, minha esposa está tendo agendas, eu também estou tendo agenda, não tenho condições de atender a congregação. E então ele me liberou, ele disse: eu te libero só por 2, 3 anos, já passei 1 ano. Ele já toda vez que me vê, ele diz: aí você vai voltar quando? Eu disse: pastor, meu prazo já venceu, né? Mas teve momentos da minha vida que o diabo tentou minimizar as minhas forças, tirar a minha visão espiritual. Eu me lembro quando nós estávamos no campo missionário em Nova Londrina. Eu fui pastor também no campo missionário em Rondonópolis. Com 22 anos de idade, nós estávamos pastoreando ali uma sede de 5 congregações. O diabo de muitas formas tentou amarrar o meu ministério, tirar as minhas forças, não fazendo que eu tivesse experiência com Deus. Mas nos momentos de maiores dificuldade, eu e minha esposa
descíamos na presença do Senhor, dobrávamos o nosso joelho e a nossa oração era esta: Senhor, dai-nos graça para suportar a experiência ministerial. Sabe o que acontecia? No momento de maior dificuldade, eu resolvia olhar para o céu, eu resolvia olhar para o Senhor. Sabe por que eu estou aqui nessa manhã? É porque um dia eu olhei para o céu, e o Senhor nesta manhã está dizendo: você vai muito longe, mas se você olhar para o céu, você vai muito longe, mas se você olhar para o trono, tire os olhos da terra e olhe para o trono da glória de Deus. Duas coisas que a visão do trono nos garante: primeiro, que quem está no trono tem o controle de tudo. Ei, o Senhor nessa manhã está dizendo que quem está no trono tem o controle de tudo. O trono de Uzias estava vazio, estava sem controle, estava sem governo, estava sem rei. As coisas estavam desgovernadas, estava fora do controle. Mas a visão que o profeta vê, ele vê um Senhor assentado sobre o trono. O Senhor está dizendo: as coisas não estão fora do lugar. As coisas da sua vida não é um caos. A história dessa vida não é um caos. Historicamente, os gregos implantaram uma ideia que percorre até hoje no mundo aí fora, dizendo que o mundo está no caos, o mundo está na sorte, que o inferno é aqui mesmo, que aqui não tem jeito. Mas eu vim lhe dizer aqui nesta manhã: o mundo não está no caos, aqui não é o inferno, o mundo está nas mãos de Deus. Deus tem a história desse mundo em suas mãos. E qual é a história deste mundo? A história deste mundo é que Cristo virá um dia para buscar a sua igreja. A história deste mundo é que essa igreja aqui, vocês serão vencedores, e o diabo será amarrado e lançado no lago de enxofre, no inferno eterno. Eu gosto do livro de Apocalipse, porque quando eu leio o livro de Apocalipse, eu vejo a minha vitória. Irmãos, quando você estiver passando uma luta, uma crise, leia o livro de Apocalipse, porque lá no livro de Apocalipse está dizendo que a igreja é vencedora, que Cristo é vencedora, que os servos e servas são vencedores, e quem vencer se assenta no trono, como Jesus se assentou. E quem vencer tem um novo nome, quem vencer tem uma nova vestimenta, quem vencer será honrado lá no céu. Eu sinto o peso da glória de Cristo aqui neste lugar, nesta manhã. Se você puder emprestar os seus lábios para o Espírito Santo, empreste os seus lábios para o Espírito Santo e profetiza na vida de alguém, dizendo: o Senhor tem o controle da sua vida. Não fique desesperado, não fique desesperada. O Senhor tem o controle da sua família. Se o seu filho não te obedece, se a sua filha não te obedece, o Senhor está dizendo: eu tenho o controle da vida deles. A vida deles está nas minhas mãos. Eu estou sentindo o Espírito Santo realizando uma grande obra aqui nesta manhã. Aleluia. Quem está no trono em segundo lugar tem toda a autoridade. Quando Isaías olha para o trono, em segundo lugar ele percebe: quem está no trono tem toda a autoridade. Ele tem tanta autoridade que tem serafins voando, não perto do trono, não do lado do trono, mas tem serafins voando acima do trono. Diga comigo: acima do trono. Ei, serafins é o único ser, os únicos seres que podem, conseguem, são permitidos voarem acima do trono de Deus. Se lembra da intenção luciférica? A intenção luciférica não era ser idêntico a Deus.
Ser igual a Deus era a intenção de Adão e Eva, mas a intenção luciférica era ser maior do que Deus. Ele queria colocar o trono, pastor Fausto, acima do trono de Deus, ser maior do que Deus. Mas a Lucifer não foi permitido, mas somente os serafins foi permitido sobrevoar acima do trono de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra serafins quer dizer aquele que arde em chama de fogo. As asas dos serafins é de fogo, olhos de fogo, cabeça de fogo. A composição dos serafins é de fogo. Por quê? Porque o trono é de fogo, porque o Deus que está sentado sobre o trono é um Deus de fogo. Tem tanto fogo nesse trono que a Bíblia diz que tem um rio que percorre a cidade santa, mas quando chega no trono, ele envolve o trono, aquelas águas que são cristalinas, e quando volta para a cidade, já não são mais águas cristalinas, são águas de fogo. Até as águas lá tornam-se água de fogo. Irmão, quem não gosta de fogo não pode ir para o céu. Não, eu vou dizer de novo. Quem tem medo de glória a Deus e aleluia, língua estranha, de reteté de Jeová, não pode ir para o céu, porque lá só entra quem é espiritual. Deixa eu correr aqui, senão o pastor Marcos não deixa eu pregar mais aqui. Eu estou gostando de pregar, pastor. Aleluia. Os serafins clamavam uns para os outros: santo, santo, santo. Uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele tem autoridade. Eu nunca li na Bíblia de Gênesis e Apocalipse uma peleja que Deus perdeu. Não é a sua que ele vai perder, ele tem autoridade. Salmo 91, verso 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu vai ficar de pé dando glória a Deus. A autoridade de Jesus Cristo não é limitada pelo tempo, pelo espaço geográfico. Jesus mesmo disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra, e também debaixo da terra. Ele tem poder, ele tem autoridade. Em segundo lugar, as perdas na vida de Isaías proporcionaram na vida do profeta um novo direcionamento, uma mudança de rumo. Às vezes nós estamos caminhando, percorrendo determinados caminhos, e aí nós percebemos que nada está dando certo. Tem pessoas que eu conheço, que eu converso, que eu fico admirado. São inteligentes, conhecedores, sabedores, estrategistas, mas nada dá certo na vida dele. Por quê? Está cavando em lugar errado, está malhando em ferro frio. O Senhor nesta manhã está dizendo: é tempo de um novo direcionamento, é tempo de um novo caminho, é tempo de novos rumos, é tempo de novas histórias, é tempo de novas experiências. O Senhor está dizendo: é tempo de fazer algo novo nessa manhã. Eu percebi que nos 5 primeiros capítulos do profeta Isaías, nos 5 primeiros capítulos, ele profetizava somente para as nações e para os outros. Eu não encontro uma profecia sobre ele mesmo. Aí eu descrevi aqui, ó, ele vem profetizando ais, pelo menos uns 12, 13 ais ele vem profetizando. Eu anotei alguns aqui. Ele vem profetizando, dizendo: ai dessa nação pecaminosa, ai dos perversos, ai dos que se ajuntam casa a casa, ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, ai dos que puxam para si a iniquidade, ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, ai dos que são sábios a si próprios, ai dos que são heróis para beberem vinhos e misturar bebida forte. Mas quando ele tem uma visão do trono, aí ele não olha mais para a nação e nem para os outros, aí ele olha para si mesmo. Quando ele tem uma visão do trono, aí ele diz: ai de mim. Quando nós olhamos para o trono, nós tiramos a visão das outras pessoas e passamos a se preocupar com a nossa vida espiritual. Ei, é tempo de se preocupar contigo mesmo. É tempo de ver como que está o seu termômetro espiritual. É tempo de ver como que está o seu ministério. É tempo de ver os seus frutos. Quais são os tipos de frutos que o seu ministério está produzindo?
É tempo de produzir frutos dignos de arrependimento. Porque pelos frutos se conhece a árvore. O seu tempo vai chegar. Pega no ombro de alguém, faça um carinho, porque eu sei que a jornada ministerial é difícil, porque o céu é conquistado pela força. Então pega no ombro de alguém, faça um carinho dizendo: o seu tempo vai chegar. Se Deus falou que ia te levar em determinados lugares, fica tranquilo, Deus vai te levar. Eu não sei se o pastor Walter se lembra, mas quando eu era o tamanho do Jairinho, até os 15 anos, eu era gago demais, pastor Marcos Júnior, e queria pregar sendo gago. Eu era ali do Jardim Eliana, ali do Belém, setor 6 na época, o saudoso pastor Vicente, na época. Eu me lembro que eu fui pregar uma mensagem, Marcos 6 e versículo 45, Pedro andando sobre as águas. Pedro era o único que teve fé de obedecer a voz de Jesus quando ele disse: sai do barco. Os outros não tiveram, só foi Pedro. Aí ele saiu do barco. Enquanto ele sai do barco, está andando sobre as águas, ele percebe o vento contrário, ele começa a afundar. No momento que ele afunda, eu comecei a gaguejar. Aí eu disse: Pedro, afunda. Eu contei, Pedro já tinha afundado umas 10 vezes. Pastor Pedro lá no céu vai ficar irado comigo, porque eu afoguei Pedro umas 10 vezes. E quanto mais eu tentava tirar Pedro das águas, mais Pedro gló, mais se afogava. Alguém olhou para mim e disse: o seu negócio não é pregar não. Deus não tem esse mistério com a sua vida não. Mas Deus fez uma promessa enquanto eu estava no ventre da minha mãe, que eu ia ser pregador, que eu ia viajar aos 4 cantos. Sabe por que eu estou pregando aqui? É porque aquele que está sentado no trono é todo poderoso. Porque aquele que está sentado no trono, quando ele promete, ele cumpre. Porque aquele que está sentado no trono, ele até te cura os seus traumas, para você ser um servo e uma serva, para dizer a ele: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora ele tem uma visão do trono, ele está dizendo: ai de mim. Quando olhamos para o trono, percebemos que precisamos de uma nova direção. Quando olhamos para o trono, percebemos que precisamos ser convertidos. Aí que ele olha, ele vê os serafins voando, e com uma tenaz ele pega uma brasa. Mas eu pergunto para a igreja: os serafins não são de fogo? As asas não é de fogo? A cabeça não é de fogo? A composição não é de fogo? Porque ele pega uma tenaz para tirar uma brasa do altar? Se é fogo com fogo, sabe por quê? Porque o altar do Senhor, o próprio Senhor, é mais fogo consumidor do que os próprios anjos. O Senhor ainda é maior do que os anjos. Ei, a glória não é dos anjos, a glória é do Senhor que criou os anjos. É do Senhor que criou os anjos. Tem pessoa por aí que só acredita numa mensagem se vê anjo. Eu nunca vi um anjo. Tem gente que já viu, glória a Deus. Mas ainda que eu não vi anjo, toda honra e toda glória seja dado ao Senhor dos exércitos. Ei, a brasa tocou os lábios, e o anjo disse: toda a sua iniquidade foi tirada. Estou te convertendo hoje. Estou te mudando hoje. Você não vai profetizar mais ai dos outros, mas você vai profetizar: ai de mim, se eu não fazer o querer de Deus. Ai de mim, se eu não honrar o ministério que Deus me deu. Ai de mim, se não honrar os líderes que o Senhor confiou para que pudesse me direcionar ao céu. Ai de mim, se eu não obedecer ao chamado do Senhor. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Glória a Deus. Jesus disse a Pedro: Pedro, o negócio é o seguinte, Pedro: quando você se converter, confirma os seus irmãos. Não tem como confirmar os irmãos se não é convertido. Não tem como guiar um cego se você é cego. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te restaurar para você guiar outras pessoas. Ei, Pedro, andando com Jesus, tinha uma espada guardada.
Jesus, ele vai tirar a espada de Pedro aqui nessa manhã. Não estava aqui no meu script, não estava nem na minha intenção, mas o Senhor está dizendo que ele vai tirar a espada de Pedro aqui nessa manhã. Não adianta se levantar contra a autoridade de Deus aqui nessa terra. Davi, ele disse: ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Quem trata com ungido é o próprio Deus. Vou dizer de novo: ungido, o negócio é com Deus. É ungido, não quero nem conversa. Ungido, eu só oro: Senhor, abençoe teu servo, ajude teu servo, faça o teu servo compreender, esteja na vida do teu servo, porque tocar no ungido, o negócio é sério. Pedro estava com Jesus, mas tinha uma espada. Ei, troca a espada pela Bíblia, troca a espada pelo amor, troque a espada pela compreensão, troque a espada pela compaixão. Eu conheci um pastor que ele chegou em uma convenção e ele disse assim: ó, próximo nós vamos mandar aqui uma emenda. O próximo pastor que cair em adultério, ele vai voltar, mas ele não terá o direito de ser reconhecido novamente o seu pastorado. Vai ser sempre membro por toda a sua vida. Sabe o que aconteceu? 6 meses depois, esse mesmo pastor caiu. Sabe por quê? Tinha uma espada, olhava só para os outros. Mas o Senhor está dizendo: compreenda hoje que você vai ser compreendido amanhã. Ame hoje que você vai ser amado amanhã. Socorre hoje que você vai ser socorrido no amanhã. Terceiro, com as perdas que Isaías teve, Isaías ouviu uma voz que vinha do trono. Diga comigo: Isaías ouviu a voz que vinha do trono. Só podemos ouvir a voz que vem do céu quando olhamos para o trono. São tantas vozes por aí, né? Eu descobri na Bíblia que até o diabo fala. Sabia? Tem muita gente que está falando, mas não é Deus que está falando, é o diabo. Tem tanta gente que está lá em cima, mas não é Deus que está colocando, é o diabo. Tem tanta gente que está realizando, mas não é Deus, é o diabo. Você liga a TV de manhã até a noite, de madrugada, você vê tanta coisa se realizando. Eu tenho as minhas dúvidas, porque o diabo também levou Jesus para no pináculo do templo, disse: se tu me adorares, vou te dar tudo isso aqui. Falou com Jesus. Eu percebo que tu tem autoridade. Ei, quantas vezes não é Deus que está falando, mas é o diabo. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam em Listra, estavam pregando o evangelho, e tinha uma mulher por trás dele. São homens de Deus, são profetas do Senhor, está fazendo a obra de Deus. De tanto aquela mulher importunar Paulo, Paulo olha para ela e diz: sai dela, espírito imundo. Ei, não fique aplaudido, não incha por aquilo que não vem do céu, pela voz que não vem do céu. Glorifique a Deus somente pela voz que vem do céu. Se alguém bater nas suas costas e dizer assim: ó, você não precisa melhorar, clame o sangue de Jesus, porque a minha Bíblia diz que eu e você devemos crescer na graça e no conhecimento. Em todo tempo devemos buscar o conhecimento, em todo tempo devemos melhorar. Quantos podem dar glória por isso? Depois que Isaías teve uma visão vertical e foi convertido, ele ouve a voz do trono. Eu descobri que nessa terra muitos se titulam reis e muitos outros são titulados reis. Pelé é rei, mas eu nunca vi o trono de Pelé. Alguém viu aí? Roberto Carlos é rei, mas não tem trono. A rainha Elizabeth da Inglaterra até tem trono, mas o trono dela não pode fazer nada. Mas o trono do Senhor dos Exércitos, ele muda a vida, ele muda a história, ele dá chamado, ele vence o diabo, ele vence as setas do diabo. O trono de Cristo tem uma palavra de vitória para você aqui nesta manhã. A voz que vem do trono diz: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós?
A voz no trono nessa manhã está ecoando em nossos corações. A voz do trono está ecoando em nossos ouvidos nessa manhã. A voz do trono tem pressa pela sua vida. Eu vim nesta manhã dizer somente isso aqui: o Senhor tem pressa pela sua vida. Isaías só foi chamado no capítulo 6, e os outros 5 capítulos não houve chamado na vida de Isaías. Quem sabe até hoje você caminhou e você ainda não tinha consciência do seu chamado, o peso do seu chamado, o reconhecimento do seu ministério. Mas o Senhor nessa manhã te trouxe aqui nessa manhã para mostrar para você que você tem um chamado. E o seu chamado é mais glorioso do que você mesmo possa imaginar. E eu vim lhe dizer aqui nesta manhã que você não será conhecido como outrora Isaías era conhecido, como profeta palaciano, profeta da realeza, profeta do sangue real. Não, sabe como você vai ser conhecido? Profeta messiânico, aquele que profetiza que Cristo voltará, aquele que profetiza que Cristo virá. Você vai ser conhecido porque o Espírito Santo está marcando a sua vida com uma mensagem de Cristo, o Todo-Poderoso. Você vai sair pelas cidades, na sua congregação, você vai voltar hoje mais forte. Ei, o diabo que se prepara, porque tem obreiros aqui que vai voltar andando nas nuvens. Levante a sua mão, obreiro, que eu estou profetizando para você. O meu Senhor está lhe dizendo: eu te trouxe hoje aqui para marcar a sua vida com o chamado. Decida hoje como Isaías decidiu: eis-me aqui. Decida honrar o teu chamado, que Deus vai te usar no dia de hoje. Quantos podem levantar a sua mão por alguns segundos e só glorificar, só glorificar, só glorifique, só glorifique. O Espírito do Senhor nesta manhã, Ele está te visitando, como naquele dia Isaías foi visitado. Receba uma visitação de Deus aqui nesta manhã. É o Espírito Santo confirmando a sua chamada. É o Espírito Santo dizendo: você não vai cair no laço do diabo, mas o Senhor está abrindo seus olhos espirituais. O Senhor está te dando nessa manhã discernimento espiritual. Glorifique, honre ao Senhor mesmo com sua glória, honre ao Senhor com a sua vida. Faça melhor, fique de pé para adorar esse Cristo, fique de pé para glorificar esse Cristo. Levante a sua mão se você puder, glorifique a Ele. É o Senhor que está dizendo: eu estou dando chamadas para crente aqui. Eu estou vendo aqui, pastor Marcos Júnior, uma caixa de ferramenta descendo aqui nessa manhã. O meu Senhor está dizendo: eu estou dando ministérios aqui nesta manhã, estou confirmando ministérios aqui nesta manhã. Recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus. Este ano de 2015 será o melhor ano. Esse ano de 2015 você vai realizar o que os outros anos da sua vida você não realizou. Você vai profetizar o que você não profetizou. Você vai pregar o que você não pregou. Você vai adorar o que você não adorou. Você vai tocar o que você não você vai tocar o que você não tocou. Você vai pastorear diferente. Tem uma unção de Deus descendo. Recebe aí, recebe esta unção aqui nesta manhã. Com a permissão do nosso pastor, dê um abraço em alguém aí que esteja do seu lado. Dê um abraço em alguém, ore com alguém, faça um minuto de oração com alguém aí. É o Espírito Santo te confirmando. É o Espírito Santo te confirmando. Obedeça ao chamado divino, obedeça a voz do Senhor nesta manhã. Seja renovado mesmo, obreiros. Seja renovada a sua fé por ouvir a palavra. Seja renovado os dons espirituais. Que o Senhor te dê visões, que o Senhor te dê revelações, que o Senhor te dê profecia, que o Senhor te dê
direcionamento. Eu estou pregando para uma igreja que não vai parar. Eu estou pregando para uma igreja que vai continuar. Eu quero fazer algo de Deus aqui nessa manhã. Estenda suas mãos para os pastores, presidentes, os líderes ali, pastor Walter que está ali, os demais presidentes que estão na nave da igreja. O Senhor está dizendo ao meu coração, pastores, que essa manhã é uma manhã de novas experiências. Esta manhã eles estão levando os senhores para uma esfera espiritual maior. Eles estão te levando a uma profundidade maior. Os vossos ministérios serão marcados como nunca vocês imaginaram. Decamandore bachore mandarai, deramanchore bandaraia, recanchore bandaravachaya. Levante a sua mão e ore pelo ministério. Vamos orar por este ministério, vamos orar por esta igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu tenho viajado pelo Brasil e pessoas têm ouvido falar desse ministério, pastor. Por onde eu passo, tem pessoas que comentam o que Deus está fazendo aqui na Assembleia de Deus em Santo Amaro. Se prepara, porque Deus está apresentando esse ministério para o mundo, para o mundo, para o mundo. Levante as suas mãos e ora. Levante as suas mãos e ora. Se você quer que Deus marque a sua vida também nesse ministério, ora, é momento de orar. É momento de orar, ora, ora. Diga para o Senhor que você está aqui. Diga para o Senhor que você quer ser marcado como o profeta Isaías. Senhor, aqui está os teus santos, oh, e escolhidos pastores. O ministério que o Senhor escolheu, a eles o Senhor está dizendo que está levando, Senhor, a um novo patamar espiritual, a uma profundidade contigo. Revela, meu Deus, revela o oculto, revela mistérios, revela profundidade. Ajude os teus servos nos momentos de maior necessidade, nos momentos em que eles estão sozinhos, nos momentos em que eles choram, nos momentos em que o diabo se levanta contra eles, que se levanta contra a família deles, contra a casa deles, contra o filho deles. Eu oro nesta manhã, ó Senhor, proteja eles, guarda eles, esconde eles no esconderijo do Altíssimo. A tua igreja que está aqui nessa manhã, a cada um dos teus filhos, a cada um dos teus servos que estão aqui nesta manhã, Senhor, guarda, guarda, meu Deus, guarda cada um agora, guarda esse teu filho, guarda essa tua filha. Eu profetizo que você vai voltar hoje para a sua congregação e você vai produzir 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Eu profetizo, prepare o cesto de pães, porque vai ter multiplicação. Prepare o cesto de peixe, porque vai ter multiplicação. Recebe do Senhor. Se assente dando glória, que eu preciso entregar o microfone. Meu tempo já se foi. Glória a Deus. Leva essa palavra contigo. Leva essa palavra em seu coração. Perdas que nos aproximam do trono. Amém? Meus irmãos, a minha esposa, ela tem 3 CDs. Ela tem um lançamento. Esses louvores que ela louvou está no mais novo CD dela. Aconteceu. Ela tem um CD Não Desista e tem um CD Tem que Acreditar. Se você quiser abençoar a sua vida, a sua família, o seu veículo, o seu escritório com os louvores espirituais, você pode estar adquirindo esses CDs, tá certo? Ela disse para mim que um CD é 10 e os 3 que seriam 30, você vai pagar apenas R$20 nesses 3 CDs, tá certo? Eu estive orando a Deus, pastor Marco Júnior, e coloquei no meu coração que este ano é o ano que eu irei ganhar mais almas que eu ganhei o ano passado para Cristo. Eu estive realizando uma cruzada lá em Pará, na cidade de Igarapé-Mirim, e nós ganhamos para Cristo 278 almas para Cristo.
E eu orei a Deus dizendo: Senhor, eu quero ganhar mais almas, quero fazer muito mais do que eu fiz nos outros anos para o Senhor. Mas fazer a obra de Deus é gasto, estar na obra de Deus é gasto. Eu não tenho uma empresa que me patrocine, eu até gostaria, mas não tenho. Quem me patrocina é os pastores com oferta e a igreja adquirindo os meus materiais. Um irmão Deus preparou para que pudesse ajudar o meu ministério. Ele é dono de uma livraria ali na Conde de Sazedas, e ele está me cedendo alguns materiais para que possa ser vendido, e através da venda que eu possa estar realizando a obra de Deus. Um deles é esse presente diário que você pode ler, é uma mensagem para cada dia do ano. Tem uma mensagem aqui que eu fiquei apaixonado, que é a esperança. Você sobrevive sem Coca-Cola, você toma Pepsi. Você sobrevive sem tênis, usa uma havaiana, pode ser uma preta ou uma vermelha, não tem problema. Você sobrevive sem muitas coisas, mas você não sobrevive sem esperança. Sem esperança você morre. Tem mensagens aqui que vai lhe ajudar, vai lhe inspirar, vai lhe proteger. Esse livreto custa R$10 lá na loja. Como é um projeto e eu quero que você me ajude nesse projeto, você vai levar 2 por 10. Um é para você e outro é para você investir na vida de quem você ama. Quem que você quer que Deus faça uma obra, você vai dar para alguém, e eu tenho certeza, Deus vai realizar uma obra. Eu recebo e-mails, pessoas que visitam as nossas redes sociais e nos mandam mensagem do que Deus está fazendo na família deles, na igreja deles. Eu acredito que na sua também não será diferente. Do projeto também tem uma linda agenda que não está aqui, está lá, uma agenda devocional 2015 com mensagens diárias também. Bíblias e harpa, esse é do projeto. O meu ministério particular, eu tenho 5 livros que o Senhor me deu a graça de escrever. O primeiro é esse aqui, Pilares de uma Família Feliz. Estou falando para família, estou falando sobre casais, estou falando sobre sexo no casamento, estou falando como abordar o seu filho na questão da sexualidade. Se você não fala desse assunto, a escola, os professores estão falando que é necessário usar preservativo. Precisamos ensinar os nossos filhos à luz da palavra de Deus, que sexo antes do casamento ainda é pecado. Aqui eu também estou trazendo orientações sobre quem o seu filho deve se relacionar, quais as características que deve ter o amigo, o companheiro dele, e quais as características que não deve ter. Está aqui nesse livro. Também eu tenho esse livro, Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Estou falando sobre 21 mulheres que tiveram estratégias de Deus para vencer situações difíceis na sua vida. Tem uma história aqui que é a vida que você está vivendo no momento. Assim como Deus abençoou, deu vitória para essas mulheres, Deus vai te abençoar também. Tem vitórias que só vêm através de estratégia, não vem na força do braço, não vem pela influência de amigos, vem através de estratégia. Aqui está a minha amiga missionária Adélia Francisca. Ela é pequenininha assim, mas ela é cheia, viu, pastor? Ela tem 42 livros escritos, prega em todo o Brasil. Ela ficou 4 anos lá em Belém, 5 anos lá em Belém do Pará, auxiliando a pastora Rebeca Câmara, que é a esposa do pastor Samuel Câmara, e ela era responsável pelo culto central lá na igreja em Belém do Pará, que eu sempre tive um desejo de pregar lá, e Deus me levou 7 vezes ali para eu estar pregando ali em Belém do Pará. E um dos livros, ela não trouxe todos, ela trouxe apenas esse, e por sinal é o que eu mais gosto, esse livro. E agora o que fazer? Lidando com as percas da vida. Essa mensagem você vai entender através desse livro aqui, ó. E agora, o que fazer? Você perdeu alguma coisa? Não estou falando de carteira, que você pode comprar outra. Não estou falando de sapato, que você pode adquirir outro. Você teve uma perda, que ninguém consegue resolver o seu problema? A leitura desse livro vai te ajudar a você solucionar esse problema. E agora, o que fazer? Eu tenho esse DVD, que aqui são 30 teólogos que estão discutindo as parábolas de Jesus. Depois que eu assisti esse DVD, eu pedi desculpa para Deus e para mim mesmo, que eu percebi que em algumas igrejas eu preguei as parábolas de Jesus errado, e não tenho vergonha de dizer. Depois que eu assisti esse DVD, eu aprendi acerca das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho também aqui um comentário bíblico, é o único em áudio. Nós temos do Champlin, nós temos de Spurgeon, nós temos de Orlando Boyer e muitos outros, mas esse aqui é o único em áudio. Que é isso? É a Bíblia explicada, de Gênesis, Apocalipse, capítulos e versículos, para você ouvir no seu DVD ou em computador. É extraordinário. Eu vou estar ali, eu tenho uma, acho que é ali, pastor, vai estar?
Eu acho que ali, ou se não é aqui embaixo, eu vou estar ali depois do intervalo. Você que quiser abençoar o seu ministério e o meu ministério, você pode estar fazendo isso. Nós temos a maquininha de cartão, você pode estar levando no débito e no crédito também, tá certo? Deus os abençoe. E também tem um lançamento do cantor Anderson Freire, o DVD. Pastor, muito obrigado, senão aqui eu vou falando e não termino mais. Deus os abençoe, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado pela vida de vocês. Pastor Fausto.